Teste de hipótese, capítulo 4 de estatística e probabilidade. Nossa última aula desse material, tá? Então, se você já está cansado de saber, tá? Na descrição do vídeo você encontra o link de todas as outras aulas. E vamos logo para o que interessa, né? O teste de hipótese é um método mecânico para se fazer uma tomada de decisão em que uma hipótese será aceita ou rejeitada, com base nos elementos amostrais. Definimos a hipótese a ser testada como hipótese nula, H0, expressa com igualdade, e a hipótese alternativa, HA, H de hipótese, A de alternativa, né, expressa com desigualdade, caso a hipótese inicial seja rejeitada. Então aqui você tem uma tabelinha bem simples para você poder verificar isso aqui. Então, se a minha hipótese é verdadeira e eu aceito a hipótese, foi uma decisão correta. Se a minha hipótese é verdadeira e eu rejeito, foi erro tipo 1. Se a minha hipótese é falsa e eu aceito ela, foi erro tipo 2. Se a minha hipótese é falsa e eu rejeito ela, então é uma decisão correta, né? Aqui vamos ver um exemplo que é inadequado para pessoas sensíveis. Considere a hipótese de que estudar para estatística e probabilidade fará com que o aluno passe nessa matéria. Caso a hipótese seja verdadeira, se ele estudar, passa, decisão correta. Se não estudar, não passa, erro. Caso a hipótese seja falsa e não adiantar nem estudar, se ele estudar, não passa, erro. Se ele não estudar, também não passa, economizando tempo e energia, decisão correta. Tá? Algumas pessoas podem achar, né, que coisa violenta escutar isso, mas isso aqui é matéria para adulto, né? Você não está pronto para isso, vai lá para o YouTube Kids, tá? Então, vamos lá. É violento mesmo isso aqui, é difícil. Como é uma hipótese estatística, verifica-se se a média populacional μ bate ou não com o valor inicialmente suposto para ela. Então, vai fazer uma suposição aqui, da minha hipótese é o H0, então vai ser um μ0. Dentro de um nível de confiança aceitável. Logo, o teste é para verificar se este valor esperado está neste intervalo ou não. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho meu nível de significância, que é o alfa, que a gente vai falar com mais detalhe, e aqui vai ser o meu nível de confiança. Então, se o meu H, a minha hipótese é aceita, estou na região de aceitação, se ela é rejeitada, aqui minha região crítica, onde vai rejeitar. Você tem que dar um valor tal, eu vou trabalhar com teste bilateral. Não pode nem passar de um lado ou passar para o outro. Tem que ficar bem perto daquele valor que foi falado. Aqui, se a minha hipótese tem que bater aqui, ó, posto no lateral direito, o que eu vou fazer? Suponha que a minha média dê maior que a minha média esperada. Vai ser, eu vou estar rejeitando ela. Se a minha média deu menor que a minha média esperada, eu vou estar rejeitando ela, vai ser um teste no lateral esquerda. Tá? Esses desenhos eu peguei dessa referência aqui. E é o seguinte, como saber qual desses usar? Depende do problema em questão, você precisa entender o que está acontecendo para escolher qual deles usar. Tá? Então, eu tentei falar aqui, né? E é difícil fazer isso. Vamos lá. Nível de significância alfa. Na estatística, se coleta dados, organiza dados, analisa dados e se toma decisões em condições de incerteza com nível de significância. Conforme eu falei lá no capítulo 1, você estava esperando até agora para mim falar sobre isso, ou já tinha esquecido tudo. O nível de confiança C, que nós já falamos, capítulo anterior, e o nível de significância alfa são complementares. Então, um mais o outro é 100%, né? Se o nível de confiança for 95%, o nível de significância de um erro será de 5%. Então, a significância do erro, tá? Ficar mais claro isso aqui. Tabela de T crítico por grau de liberdade de significância. Então, aqui eu vou ter o T crítico, vai estar aqui, tá? E se eu tiver N menor que 30, tá? Eu vou trabalhar tabela T student, o T crítico aqui, né? A gente viu a tabela anterior, mas aqui vai ser por valor crítico, outra tabela. Se eu tiver N maior ou igual a 30, eu vou trabalhar com o score Z, tá? Então, a gente vai ter para o alfa e o score vai ser mais simples aqui, porque esse aqui não tem grau de liberdade. Então, essa tabela menorzinha aqui. Como fazer a tomada de decisão? Após definir as hipóteses e o nível de significância, é preciso usar a tabela para detectar o valor crítico para tomada de decisão. Se for maior ou igual a 30 é um, se for menor que 30 é outro.
Então, calcula-se Z ou T e verifica-se se ele está no intervalo desejado, tomando cuidado se o intervalo é bilateral, unilateral à esquerda ou unilateral à direita. Os valores críticos vão ser dados por isso aqui, se for o Z ou o T, tá? Mesmo jeitinho aqui, tá? Para ambos. E você vai ter a região de validade, tá? Que nem nós vimos ali no capítulo anterior, alguns casos que mudava aqui, nós vamos ter que preparar essa situação. Se for bilateral é desse jeito, se for unilateral à direita é esse, unilateral à esquerda é esse. E se for para o T crítico é a mesma coisa aqui, ó, só muda se é Z ou T. Então os dois casos são iguais, só tem que ficar esperto com isso. Primeiro exemplo, são só 2 exemplos, acabou, tá? Tá liberado para o recreio depois, tá? E já acabou o curso também, né? Então é exame, provação, ou exame ou DP, tá? Então vamos resolver logo com isso. Uma indústria produz pães de 500 gramas e para verificar se o produto está dentro das especificações, ela retira uma amostra de 50 pães com média de 489,42 gramas e desvio padrão de 2,55 gramas. O teste exige 1% de significância, ou 99% de confiança que esteja dentro desse intervalo, tá? Desejado. O produto atende especificações? Organizando dados. A média populacional esperada, segundo a hipótese, é isso aqui, tá? A média amostral deu isso, tá? O número de amostras foi 50, então é maior que 30, então eu vou usar o Z, tá? O desvio padrão deu isso e a significância exigida de apenas 1%. Então, 1% de erro tolerado aqui, tá? Vamos jogar na tabela, tá? Para o alfa valendo 1%, nós temos Z crítico disso aqui, tá? 2,333. Sai corona. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trazer esse cara para cá, para essa formulinha. O teste, ele é um teste de bilateral, porque ele tem que estar dentro dessa especificação, tem que estar bem próximo dos 500 gramas, dentro do desvio padrão e a significância exigida. Trazendo aqui para essa fórmula, vamos ter a mesma coisa dos dois lados, traz toda a galera aqui, o Z crítico, o alfa, tá? Vai ser o mesmo valor, precisa calcular duas vezes. E ó, deu um valor bem pertinho aqui do zero, né? De menos a mais aqui, bem pequenininho, porque também 1%, né? O alfa foi pequeno aqui. O Z, para essa média amostral e para essa média populacional esperada, eu vou ter esse valor pequenininho aqui, tá? Então, pequenininho aqui vai dar um Z de menos 29,34. Não bate nesse intervalo. Então, o valor de Z de menos 29,34 está fora do intervalo, está fora esse intervalo pequenininho aqui, portanto, se descarta a hipótese H0 e escolhe HA, hipótese alternativa, na qual a produção não atende as especificações, tá? Vamos ter que reagrupar isso daí, tá? Próximo e último exemplo. Um fabricante de lâmpadas afirma que a vida média de um tipo de lâmpada é acima de 750 horas, com significância de 2,5%. Tá? Para verificar essa afirmação, uma agência reguladora coleta uma amostra de 16 lâmpadas, obtém média de 735, tá? Baixa aqui, e desvio padrão alto, tá? De 20 horas aqui, então significativo aqui o desvio padrão. A afirmação do fabricante é verdadeira? Vamos verificar isso aqui se é verdadeiro ou falso. A média populacional esperada 750, média amostral 735. O número foi 16, que é menor que 30, então tem student que nós vamos usar. Desvio padrão é tudo isso e a significância é de 2,5%. Definição do teste. O teste é unilateral à esquerda, tá? Nós queremos que ela seja... o valor tem que ser de 750 ou maior. Então, se a minha média der menor que o valor esperado, ele está falso. Tá? Então, se a minha média, tá, que eu vou calcular, der menor que a 750, já que o fabricante fala que ele está acima de 750, então ele vai ser falso. É o que vai acontecer aqui. Aqui, grau de liberdade, tá? 16 menos 1, 15.
Então é o seguinte, grau de liberdade eu uso aqui, a minha significância, tá? Olhando aqui na tabela, deu esse valor, tá? Anota o T crítico. Para um teste unilateral à esquerda, o meu T ele tem que estar acima de menos o T crítico para ser verdadeiro, tá? Então isso aqui valor só regula, não tem muita conta para fazer nesse pedaço quando o teste é unilateral, à direita ou à esquerda. E aqui o meu T, o que eu vou pegar? O meu valor da a minha média amostral menos a média populacional esperada dividido pelas outras coisas que você já viu ali. Isso deu menos 3. O valor de menos 3 é menor que o valor crítico. Ó. Ele deu um pouquinho para baixo só do valor crítico. Tá? Ele tinha que estar, o meu T tinha que ser maior que isso. Ele deu um valor menor, tá? Que menos 3. Tá? Portanto, a hipótese escolhida será a alternativa, em que é falsa a afirmação do fabricante. Falsa afirmação do fabricante, tá? Então, infelizmente, o fabricante não deu certo, porque tinha que ser valores maiores do que ele afirmou ali, tá? Último slide, acabou a apresentação, fim, tá? Boa sorte, passe na matéria para você não ser mais uma estatística, tá? Então, tchau.